Então, boa tarde, muito obrigada por bem-vindos ao webinar sobre carreiras científicas. Eu sou a Paula López e sou coordenadora do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento da Carreira do IPSS no Porto. Só para começar, lembrem-se que podem pôr questões no chat associado ao stand da recepção. E agora vou apresentar os oradores. Temos connosco o Nuno Gamboa, que recentemente lidera um grupo de investigação em Frankfurt, na Alemanha, e dedica-se ao estudo das doenças cardiovasculares. E temos o Pedro Rosendo, investigador aqui também no IPSS, e recentemente também é fundador da empresa Chaperone, uma plataforma de desenvolvimento de carreiras para científicos. Mas deixo-vos a vocês que se apresentem um bocadinho melhor, se nos querem contar um bocadinho o percurso que os levou a chegar até onde estão agora e pronto. Não sei, quer começar, Nuno? Começo eu? Ok, tenho o prazer de começar então. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui a falar convosco. O meu nome é Nuno Gamboa, sou um aluno da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde fiz o curso em Biologia, e depois de concluir o curso em Biologia, continuei ainda ligado à Universidade do Porto, entrei no programa doutoral GABA, que me permitiu basicamente abrir as portas do mundo de investigação e deu-me a oportunidade de fazer o meu doutoramento, a parte laboratorial do meu doutoramento em San Diego, na Universidade da Califórnia. Continuei na Universidade da Califórnia depois de acabar o meu para fazer o meu pós-doc, sempre, tanto no doutoramento como no pós-doc, estudando o sistema cardiovascular. No doutoramento, mais uma parte de desenvolvimento embrionário, e no pós-doc, mais uma componente de doenças adultas. E depois dessa experiência de quase 10 anos na Califórnia, decidi que era tempo de voltar à Europa e mudei-me, neste caso, para Frankfurt para começar o meu grupo de investigação na Goethe University, onde continuo a estudar doenças cardiovasculares e tenho um grupo de 6 pessoas dedicadas a este tema. Muito bem. E tu, Pedro? Pronto, o meu nome é Pedro Rezende, eu sou amigo de longa data do Nuno, somos da mesma cidade, de Espinho, e tirámos o mesmo curso na Universidade do Porto, Biologia. Portanto, o meu trajeto começou exatamente como o do Nuno, tirando Biologia na Universidade do Porto. Depois, a partir daí, a minha primeira experiência depois da universidade foi numa farmacêutica, na Pfizer, no Reino Unido. Estive um ano lá. Depois, tal como o Nuno, também entrei no programa doutoral GABA, fui para a Califórnia fazer o meu doutoramento, onde estive 5 anos, em San Diego e em Los Angeles, a estudar a biologia de células estaminais. Em 2013 voltei para Portugal, para o I3S, onde tenho uma função de investigador júnior numa área que está na interface entre a oncobiologia e a biologia de células estaminais. E ao longo deste trajeto na academia fui desempenhando outras funções, nomeadamente na gestão de associações profissionais. Trabalhei um bocadinho como Policy Advisor também e como consultor do Ministério da Saúde aqui em Portugal, e agora sou empreendedor também e criei a minha própria empresa. E se pelo que disseste do teu percurso, tu não começaste diretamente desde o curso, não continuaste na via académica, foste primeiro para a indústria e só depois é que decidiste fazer o doutoramento. Que te levou a estudar? Achas que é importante um primeiro contato com a indústria antes de ir ao doutoramento, ou que te ajudou-te a decidir que era de facto a via académica que vinha nesse momento? Para ser honesto, na altura não foi uma decisão que eu tivesse feito de forma premeditada. Na altura, a maioria dos meus colegas concorreu a programas doutorais para fazer o doutoramento, era aquilo que a grande maioria de nós ambicionava, e eu, na verdade, não concorri a vários e não fui aceito. E, portanto, a parte de ir para a indústria foi um bocado o meu plano B, que na altura eu achava que era um plano B, ou seja, algo que não era o ideal, mas que depois, quando experimentei, de facto percebi que
que foi uma experiência de extremo valor. Acho que aprendi imenso de estar na indústria, porque são realidades muito diferentes da academia, e acho que quando me candidatei depois para programas doutorais, já entrei com uma bagagem que não tinha antes dessa experiência, por isso eu recomendo, embora perceba que nem sempre é o trajeto mais convencional. E então, se não pode não ser, mas desde que começas com o plano B, mas como dirias a xente, para se preparar de facto, esa é unha vía, se non se consigue na altura entrar e antes buscar outras experiencias, mas que outras formas terían os alumnos de se preparar para entrar nun programa doutoral? Se eu compreendi bem a pergunta, a pergunta é como é que os alunos se devem preparar para entrar num programa doutoral? Preparar para ter êxito nas candidaturas de programas de doutoral e para entrar. A primeira fase de preparação é estudar bem os diferentes programas doutorais que existem e aos quais se podem candidatar. Isto é algo muito dinâmico e que, por exemplo, é completamente diferente hoje em dia do que era quando eu e o Pedro nos candidatámos, e é algo também que é muito variável dependendo da facção política que esteja a governar o nosso país, porque podem de um momento para o outro decidir começar ou terminar programas de doutoramento, às vezes sem motivações muito evidentes. Por exemplo, o programa doutoral que ambos fizemos, o GABA, pelo que eu sei, acho que não houve desenvolvimentos recentes, mas nesta altura continua sem fundos para novas edições. Por isso, a primeira fase é, sem dúvida, verem quais são os programas doutorais que se podem candidatar. E quando digo isto, não falo só para programas doutorais em Portugal, há muitas ofertas também no exterior e muitas vezes nós pensamos, eu venho de uma universidade portuguesa, se calhar não vão ter em consideração quando eu me candidatar. Pela minha experiência a trabalhar no estrangeiro, as universidades portuguesas e os estudantes portugueses têm uma reputação bastante boa e na maioria dos casos os programas doutorais não olham tanto à universidade de onde os estudantes vêm, mas mais ao seu currículo, e eu acho que algo ideal para se prepararem para candidatarem-se a um programa de doutoramento é, se tiverem a hipótese de fazerem um estágio curricular ou extracurricular no Instituto de Investigação da Universidade. Eu e o Pedro fizemos isso mesmo, enquanto éramos estudantes voluntariávamos para estágios de investigação em laboratórios da universidade. Acho que isso é algo que lhes dá uma vantagem um bocadinho em relação aos outros estudantes, porque temos que ser honestos, nesta fase inicial da carreira não há muito que distinga o currículo de uma pessoa do currículo de outra pessoa que acabou de completar o mesmo curso soma. São muito parecidos, obviamente há diferenças em notas, mas se não houver nenhum chamariz assim evidente, é um bocado complicado de se destacar do resto da multidão. Por isso, esse seria o meu conselho, dar uma demonstração de motivação e adquirir alguma experiência prévia para poder dizer, por exemplo, no caso de uma entrevista, quando lhe perguntarem: tens a certeza que queres fazer investigação, queres fazer um doutoramento? Se essa pessoa tiver feito um estágio antes, pode dizer: sim, já fiz um estágio, já sei qual é a realidade da vida no laboratório e tenho plena consciência que quero entrar num doutoramento. Caso contrário, pode ficar numa posição um bocadinho mais frágil numa entrevista, porque é um bocado difícil de dizer: eu tenho a certeza que é isto mesmo que eu quero fazer. Ok. E também dentro dessas escolhas, Pedro, tu achas que quais são as coisas a ter em conta para escolher? É só o tema? É o tema do doutoramento muito importante para decidir o percurso final? Ou achas que é tão importante a natureza do grupo, as dinâmicas do grupo, que estudas bem, a universidade, o enquadramento geográfico? Que coisas a ter em conta para decidir? Sim. Assim, eu acho que as duas coisas a ter em conta que normalmente são mais referenciadas são o orientador e a área. Entre estas duas, eu tenho uma tendência para achar que o orientador é mais importante do que a área.
Isto é, se o aluno puder recolher a máxima informação possível sobre o orientador, se ele é de facto um bom supervisor, se ele é de facto uma pessoa que acompanha os alunos com frequência e está preocupado com o seu progresso de carreira, do mesmo modo que está preocupado com o progresso do projeto em si, eu acho que isso para mim é o ponto mais importante. E também acrescentaria que para um aluno de doutoramento, generalizando, com os perigos que as generalizações trazem, geralmente um orientador mais novo, que tenha começado o grupo há menos tempo e que tenha recebido financiamento recentemente e que tenha um grupo mais pequeno, são três coisas que normalmente fazem um excelente laboratório para a começar um doutoramento, porque normalmente os investigadores, supervisores mais avançados na carreira já têm um grupo grande, têm uma limitação de tempo muito elevada e não têm se calhar a mesma, diria, disponibilidade para acompanhar os alunos mais novos. Depois a área, obviamente, se a pessoa tiver preferência por alguma área científica em particular, deve tentar fazer um doutoramento nessa área, mas lá está, isso também nós estamos limitados pela experiência que o Nuno estava a falar, de que contactos é que nós tivemos com áreas distintas antes, por isso há áreas que até nós podemos adorar, mas nunca tivemos contacto com elas, por isso não temos bem noção se somos bons ou não. E eu estas duas mais convencionais acrescentaria a cidade. Eu acho que a cidade onde nós fazemos o nosso doutoramento não é um tema muitas vezes falado, mas o nosso trabalho está super relacionado com a nossa qualidade de vida e que não adianta escolher um excelente orientador e uma excelente área se formos para uma cidade onde nós não achemos que sejamos felizes. Tem que haver um equilíbrio nessa vida para além do trabalho. Eu, se puder acrescentar eu concordo com tudo o que o Pedro disse, e se puder acrescentar um pequeno dado, acho que a instituição também pode ser muito importante, porque há instituições onde se vive um entusiasmo em geral que é fácil de nos deixarmos ser contaminados no bom sentido, e isso obviamente é muito importante em termos de motivação. Quando vemos que estamos numa instituição com um departamento forte na área, com tecnologia de ponta e onde as pessoas estão a fazer de facto investigação que conta, isso acho que é uma fonte de motivação enorme. Por outro lado, se estivermos numa instituição em que o grupo até pode ser um grupo bom, mas está mais ou menos isolado, não tem grande contacto com outros grupos que façam investigação interessante na área, pode ser um fator também um bocadinho negativo na escolha do laboratório. Por isso acho que eu falo porque eu e o Pedro tivemos o privilégio de estar em instituições que são top mundial nesse aspecto, e acho que ambos somos capazes de atestar que de facto faz uma diferença grande estar nesse tipo de atmosferas. E tu que já estás nessa posição de que os alunos te procurem ou de procurar alunos, tens visto um bocado essa tendência? Os alunos de facto achas que se informam? Eu penso na minha experiência, penso como eu aterrei num doutoramento e às vezes íamos um bocado porque havia uma boa voz e tivemos a sorte de que, e de facto eu reconheço, por exemplo, no meu caso, eu não me informei demasiado por sítio digo, tu achas que a nova geração mudou um bocado a tendência e que se informam mais ou continua a haver os... Isso é uma boa questão. Acho que os alunos provavelmente se informam um bocadinho mais do que eu pensava quando comecei a recrutar. Nós, por exemplo, aqui na Alemanha temos um programa doutoral onde temos entrevistas com os alunos que são convidados a viajar a diferentes partes do mundo para virem entrevistas com os orientadores que os selecionam. E os alunos que eu entrevistei estavam bastante preparados, tinham visitado as cidades, antes tinham visitado os institutos e os laboratórios e já estavam com uma ideia bastante bem formada de porque queriam ir para essa cidade ou aquela, mas não sei se isto representa a população em geral ou se tive a sorte de entrevistar alguns que estavam muito bem preparados. Eu, por exemplo, quando olho no meu caso, é um bocado curioso porque eu escolhi
Pedro estava a dizer que a cidade é importante. Eu escolhi, quando fui fazer o meu doutoramento, escolhi primeiro a cidade e depois o laboratório. O que algumas pessoas podem pensar não é a atitude mais profissional, mas eu acho que é algo que é realmente bastante importante. Estar num sítio onde nos sentimos bem é crítico para podermos ser produtivos. Por isso acho que é algo importante, e acho que não há, nesse aspecto, acho que não há uma receita sólida a seguir, tipo cidade primeiro, visitar laboratórios. Acho que cada um tem que ver qual é a sua prioridade e decidir perante isso. Porque, por exemplo, para mim uma prioridade quando escolhi o meu doutoramento, a cidade de doutoramento, era que fosse perto da praia, porque eu sempre vivi perto da praia e pensei que seria bastante difícil de não fazer, algo que hoje em dia faço sem problema, mas para outras pessoas isso de certeza que nunca estaria na lista de prioridades, por isso acho que cada um tem que fazer um bocado uma análise um bocado mais introspectiva e decidir para si próprio qual é a prioridade número um. E agora que falamos de prioridades, acho que tamén na escolla de ir para un doutoramento ou non, há que tamén valorar un bocado o que é un doutoramento. E tu, Pedro, que achas que coisas a xente debe gustar facer ou as coisas que si detestas non debías mesmo concorrer con un doutoramento porque sabes que vas pasar un mal bocado? Que skills e que valores e que coisas achas que debes ter e non ter para pensar em fazer um doutoramento? Não percebi se foi para mim, se foi para mim. Pode ser que se qualquer, se Pedro consegue. Ok, pronto, eu começo então. Eu tenho uma ideia que gostava de combater um bocado, que o aluno de doutoramento tem que ter um perfil muito específico. Eu acho que existe espaço para doutoramentos para pessoas com perfis diferentes. Obviamente tem que ter alguns skills que são inerentes a fazer um doutoramento. Isto é, tem que gostar bastante de fazer pesquisa, tem que gostar da maneira como se trabalha no modo académico, tem que ser uma pessoa altamente motivada. Agora, dentro deste perfil, eu tenho tido contacto com alunos meus e até colegas meus ao longo da minha carreira que têm perfis muito diferentes, mas todos eles são excelentes investigadores, à sua maneira. Há pessoas que são excelentes porque têm competências técnicas espetaculares, há outros que são comunicadores inatos, há outros que são pessoas que têm uma criatividade surreal. E além disso, há pessoas que atravessam fases de carreira em que não são, se calhar, as mais produtivas, mas de um momento para o outro tudo muda. Portanto, acho que mais do que traçar um perfil do que é que uma pessoa tem que fazer para o doutoramento, uma coisa que é importante fazer e que não se faz muito em Portugal, mas também a nível internacional também não se faz muito, é a orientação vocacional para além da fase da universidade. Acho que é uma coisa que as pessoas têm necessidade hoje em dia de saber se de facto fazer um doutoramento é uma boa opção ou não e se fazer, onde fazer e como, e não tem que ter vergonha, nem tem que haver algum tipo de estigma em recorrer à ajuda de psicólogos, de pessoas profissionais na área, para a ajuda dessa tomada de decisão, porque uma tomada de decisão informada normalmente é uma decisão muito mais bem tomada. Não querias falar, não sei se... Eu concordo com tudo o que o Pedro disse. Não há um perfil único para fazer doutoramento e assim como nós estávamos a dizer as coisas que devemos ter em consideração para avaliar um laboratório para fazer doutoramento, não há um único tipo de laboratório, não há um único tipo de estudantes de doutoramento e há combinações de sucesso e há combinações de menos sucesso, por isso é difícil fazer uma receita para que inclua todos os diferentes ingredientes neste caso. E tu, a hora de recrutar, sí que há algumas valências e skills que tes mesmo em conta, ou como é o processo de recrutamento? Isso é uma pergunta interessante. Obviamente, quando nós estamos a recrutar, queremos o estudante perfeito, com toda a combinação das melhores qualidades e sem nenhum defeito. E, obviamente, isso nunca acontece porque nós não somos perfeitos, os nossos estudantes não serão de certeza. Eu direi que nesse tipo de escolhas eu dou mais importância
a qualidades pessoais, por exemplo, do que a conhecimento adquirido previamente. Não ligo, por exemplo, tanto a que tipo de curso é que a pessoa fez antes, ou, obviamente, alguém com um curso de economia fazer um doutoramento em biologia seria um bocado complicado, mas desde seja dentro das áreas das ciências naturais, não tenho tanto em consideração o curso, tenho mais em consideração se a pessoa me parece altamente motivada, se me parece curiosa. Um fator muito importante é se eu acho que esta pessoa tem persistência para aguentar. Vai haver fases negativas em todos os doutoramentos, e se a questão crítica é se eu acho que esta pessoa tem força de vontade e determinação para passar essas fases ou não. E outra fase, outro critério para mim é importantíssimo, é eu tento manter uma equipa onde as pessoas se deem bem e onde não haja conflitos, e isso é algo que é difícil de avaliar numa entrevista, mas eu tento perceber se acho que esta pessoa se vai enquadrar bem no grupo, ou se poderia eventualmente ser uma personalidade mais conflituosa que poderá um bocado alterar os equilíbrios que nós temos na nossa equipa. Por isso é um bocado uma combinação de vários fatores. Por exemplo, como eu disse, tem que ser alguém que se integre bem numa equipa, mas também procuramos uma pessoa que seja capaz de desenvolver um projeto com alguma independência. Por isso não é exatamente fácil encontrar a pessoa ideal, mas obviamente sim, com algumas limitações sempre aqui e ali, mas ainda acho que sempre que procurei encontrei candidatos bastante adequados para as posições. Pronto, acho que se vocês acham, acho que com estas perguntas deixamos um bocado coberto o que é o processo de candidatura e se fazer um doutoramento ou não. Agora vamos entrar um bocado uma vez dentro do doutoramento, e tu já falaste agora um bocado de que vai haver durante um doutoramento alguns períodos de dificuldades. Eu acho que todos os que fizemos um doutoramento, eu também na minha carreira toda nunca encontrei ninguém que fosse feliz durante o doutoramento inteiro. E, Pedro, por exemplo, quais achas que são as dificuldades mais comuns que se costumam ver ao longo depois as dificuldades mais, por razões mais pessoais, mas as dificuldades mais comuns que quase todo aluno do doutoramento acaba por encontrar em algum momento no caminho? Para mim ou para o Pedro? Pode ser o Pedro, pode ser... Okay. Então pronto, eu começo e depois termino. Eu acho que essa pergunta está muito relacionada, se me permites, com a pergunta dos fatores importantes para escolher um doutoramento, e passo a explicar. Os grandes desafios que vão aparecer são a nível do projeto, se todos os outros fatores forem bem controlados. Isto é, se nós escolhermos bem um orientador, se escolhermos bem uma área, se nós gostarmos do nosso orientador, se nós gostarmos da área em que trabalhamos e da cidade onde vivemos, todos os desafios que vão aparecer vão ser relacionados com a experiência que estamos a fazer não está a resultar por algum motivo, ou os da teoria que nós tínhamos não se está a verificar na prática, e isso são problemas que eu acho que com maior ou menor dificuldade ultrapassam-se bem. Os problemas mais difíceis de resolver, que também se resolvem muitas vezes, mas que são mais difíceis de resolver, são conflitos do orientador com o seu aluno, são conflitos em que nós não estamos felizes na cidade onde estamos a viver, são conflitos de nós estamos a fazer um trabalho numa área em que não nos sentimos motivados porque não gostamos nada daquela área. Portanto, é que eu acho que se as escolhas forem feitas bem no início, os grandes desafios vão ser pôr as experiências a funcionar, a teoria que nós tínhamos a dar certo, e isso com o tempo vai-se resolvendo. E também acho que o Nuno concordará, porque eu sei que as pessoas sentem as dores que têm na altura como as maiores dores de sempre, mas de facto fazer um doutoramento espetacular para quem quer seguir carreira académica não é necessariamente a fase da carreira onde a maior parte da produção tem que acontecer. A fase de pós-doutoramento é uma fase super importante. Portanto, há pessoas que eu conheço que fizeram doutoramentos que foram dentro da média, mas depois na sua fase de pós-doutoramento foram muito acima da média, e isso é que os catapultou para uma carreira de facto de muito sucesso. Por isso também não temos que nos libertar um bocadinho das expectativas altíssimas que algumas pessoas têm no doutoramento, de fazer o melhor doutoramento de sempre. Não tem que ser assim.
Eu acho que queres dizer algo, Nuno? Não, eu estava a dizer que concordo perfeitamente com o Pedro. Obviamente que se o doutoramento for muito bem sucedido e com muito bons artigos, ajuda sempre, mas também coloca uma fasquia elevada para as fases seguintes, por isso só um doutoramento muito bom e uma produtividade baixa a seguir não ajuda nada, é melhor o oposto. Sim. Eu acho que há também um bocado a tendência, quando se pensa no doutoramento, de pensar só nessa parte, no projeto e nessa parte técnica, e no que vamos, que muitos alunos com os que eu falo é porque pensas fazer um doutoramento e porque acho que não aprendi ainda o suficiente desta coisa determinada, mas eu acho que há, num doutoramento há muitos outros skills que aprendemos quase sem nos apercebermos, e vocês podem dizer alguns desses skills que acham que foram importantes no vosso doutoramento, que foram aprendendo quase, que não eram puramente técnicos, mas que de facto fizeram uma diferença no resto do vosso percurso. Posso começar eu agora, até depois a Pedro concluir. Sim, de facto nós aprendemos, acho que a parte técnica e a parte científica é quase a parte menos importante do doutoramento. Uma das coisas mais importantes, na minha opinião, é que para mim, tendo sido de Portugal e tendo vivido a maioria da minha vida até então numa situação sociocultural que era relativamente homogénea em Portugal, ir para um ambiente onde tinha pessoas de quase todos os continentes a trabalhar juntos com culturas muito diferentes e valores muito diferentes, isso foi uma aprendizagem enorme logo inicial, um choque e uma aprendizagem enorme, e acho que para qualquer trabalho que se faça depois, o facto de ter esse tipo de experiência onde temos que lidar diariamente com pessoas com backgrounds completamente diferentes e adaptar-nos a ver o mundo não só da nossa perspectiva, mas também da perspectiva dos outros, acho que é um ensinamento gigantesco que se pode tirar de um doutoramento que na maioria das vezes é feito em laboratórios multiculturais. Não será sempre o caso, mas na maioria dos laboratórios sim. Depois, das qualidades que eu penso que é crítico e que espero que todos os meus alunos desenvolvam, é desenvolver uma ginástica mental para termos, sim, convicção nas nossas ideias, mas também a capacidade de reconhecer quando estamos errados e dizer basta bater com a cabeça na parede, não é essa a direção, tenho que me sentar e pensar um bocadinho e ver qual será a hipótese mais correta para justificar o que eu tenho estado a ver. Por isso, ter um bocadinho de flexibilidade mental acho que é muito importante e acho que deve ser uma característica que se desenvolve no doutoramento. E ao mesmo tempo espírito crítico, acho que a maioria dos alunos de doutoramento que acabam o seu doutoramento com sucesso desenvolvem a capacidade de não aceitar imediatamente toda a informação que lhes dão, de desenvolver a cultura de dizer, ok, estás-me a dizer isso, mas com que base é que me estás a dizer isso, onde é que leste, ou quão forte era a informação. E acho que hoje em dia, mais do que nunca, numa era em que temos uma quantidade de informação gigantesca ao alcance da nossa mão, nos nossos telemóveis, nem sempre é verdade. Acho que ter este espírito de dizer, espera um bocadinho, eu acredito no que estás a dizer, mas com algumas reticências, deixa-me validar que posso confiar. Acho que é uma aprendizagem fantástica num doutoramento, e acho que é um bocado problemático quando o estudante de doutoramento chega ao fim do seu doutoramento e não tem esta capacidade de ser um bocado cético em termos de dados. Eu, para acrescentar àqueles que o Nuno já disse, só em modo de complemento, de facto, durante o nosso doutoramento, se nós fizermos o nosso exercício de pensar a sério em tudo aquilo que nós estamos a fazer e estamos envolvidos, existe muitos pontos onde nós aprendemos o que se chama transferable skills, que podem ser aplicadas em muitos outros tipos de trabalhos. Por exemplo, gestão de projetos e de equipas, porque nós temos que gerir o nosso projeto em ciência com toda a parte de objetivos e deadlines para cumprir, às vezes financeiros, os custos que nós temos com os materiais e reagentes que temos.
a parte de comunicação, portanto nós temos que comunicar os nossos dados, seja entre a nossa equipa, seja através de artigos, seja através de apresentações orais, portanto desenvolvemos skills de comunicação, desenvolvemos skills de criatividade e de criatividade intelectual, que é uma mais-valia também numa série de outras funções, de pesquisa e análise de dados, né? Porque também nós estamos constantemente a ter que ir à bibliografia e com o espírito crítico que o Nuno estava a falar e dizer isto faz sentido ou isto não faz sentido e analisar esses dados e incorporar o que aprendemos com eles para o planeamento dos nossos projetos. Portanto, existe uma série de coisas que nós, quase sem nos apercebermos, estamos sempre a treinar. E com toda esta, ou seja, non sei qual é a vosa opinión de cando se pensa nun doutoramento, eu acho que moitísima da xente que entra por doutoramento entra xa focado na carreira científica a nivel bancada, que só ven, despois dun tempo no doutoramento só ven esa saída, ou ir facer investigación de bancada á industria, ou ir continuar a carreira de investigación no ambiente académico. Mas acham que mesmo así o que o doutoramento de facto nos pode abrir aos alunos portas a un leque de empregos moito máis diversos que a investigação bancada puramente dita. Eu acho que eu estou quase, depende um bocado do país que tivermos em consideração, mas estou um bocado tentado a responder que em alguns países nos quais eu tenho trabalhado, se o objetivo é trabalhar em bancada, é quase melhor não fazer doutoramento, é melhor começar uma carreira de técnico de laboratório, que em muitos casos é bem pago e mais estável do que, por exemplo, começar um doutoramento. Normalmente as qualidades que o Pedro estava a dizer que desenvolvemos no doutoramento são um bocadinho diferentes e não necessariamente relacionadas com o trabalho de bancada. Obviamente há essa componente também, mas acho que as qualidades que desenvolvemos no doutoramento, pelo menos, e volto a dizer que a minha experiência em termos da realidade portuguesa não é tão grande, e eu acho que as empresas em Portugal não recrutam tantos doutorados como noutros países onde eu tenho trabalhado, como por exemplo nos Estados Unidos e na Alemanha, mas quase, eu diria que provavelmente 75% das pessoas com quem eu trabalhei que fizeram doutoramento acabaram por não ficar no mundo académico. Alguns fazem trabalho de certa forma relacionado com a investigação, mas a maioria estão em empresas farmacêuticas ou startups onde não fazem nada de trabalho de bancada. Alguns fazem trabalho de análise de dados, muitos fazem trabalho de definir estratégias para empresas, novas áreas comerciais. Vários amigos nossos fazem um tipo de trabalho que não sei bem se em Portugal existe, que é trabalhar em empresas farmacêuticas, mas basicamente andar a fazer contactos com a academia para tentar descobrir o que é que os laboratórios da área, por exemplo, doenças pulmonares ou doenças cardiovasculares, andam a estudar para ver se há novos alvos para desenvolver fármacos. Por exemplo, isto é um trabalho que vários dos nossos amigos de San Diego acabaram por ir fazer. E sim, basicamente eu diria que o doutoramento abre muitas portas, algumas na academia, mas provavelmente na maioria dos casos é até mais fácil de encontrar empregos fora da academia depois do doutoramento do que como investigador académico. O Pedro provavelmente tem dados estatísticos mais interessantes para acrescentar, para dar números ao que eu acabei de tentar explicar. Sim, e antes de dar esses números, as funções que falavas existem em Portugal, Science Liaison. Antigamente ou tradicionalmente eram muito preenchidas só por médicos, Medical Science Liaison, mas cada vez mais há pessoas a transitar de ciência por esses caras que não têm formação como médico. Mas sim, eu em algumas apresentações minhas uso o exemplo das pessoas que se licenciaram comigo e com o Nuno, em que nós entramos mais de 100 em Biologia no nosso ano. Na altura que nós nos graduámos, acho que éramos cerca de 80 nesse ano, nos graduámos, e a grande maioria de nós queria fazer investigação na área académica. Mas hoje em dia somos menos de 10 que ainda está na academia, desses 80. E isto não é exceção. Os vários países que fizeram estudos mostram
a longo prazo 5 a 10% apenas das pessoas que começam a investigação na área académica ficam na academia, por isso fazer um doutoramento pode ser um bom investimento, independentemente se queremos ficar na academia ou não. Não é obrigatório fazer um doutoramento para ter uma carreira de sucesso, isso está cada vez mais claro, mas também não é obrigatório o doutoramento só ser feito para pessoas que queiram fazer a carreira académica. Tipo, as pessoas podem enverdar por outros cursos e temos exemplos nos nossos colegas, muitos exemplos de pessoas que fizeram doutoramento e transitaram para outras funções fora da academia também com bastante sucesso. E sim, acho que tem um bocado a ver com estas novas tendências que se vêem não só na ciência, mas noutras áreas, de que as carreiras são cada vez menos lineares e que fazem cada vez mais sentido olhando para trás e não olhando para a frente, e que as pessoas têm que estar preparadas para ir tentando tomar as melhores decisões dentro da informação que têm, com o que têm, mas ao mesmo tempo estar preparadas para a mudança, porque o mundo está em mudança, há empregos, nós temos amigos nossos que estão em empregos relacionados com ciência que não existiam há 5 anos atrás, e quem sabe que empregos aqui existirão daqui dos próximos 5 ou 10, numa altura em que dizem que a mudança dentro do emprego ainda está a ocorrer a níveis mais rápidos do que acontecia nos anos anteriores. Pronto, acho que ficaram algumas questões no ar que gostava de discutir com vocês sobre a experiência no estrangeiro e outras coisas, mas acho que estamos a chegar ao tempo. Então, eu vos pedir se tivesse que dar uma dica, aos alunos que estão a pensar enveredar pelo caminho do doutoramento, qual seria a dica? A dica do dia. A dica do dia. Força, Nuno. A dica do dia. Esta é a pergunta mais complicada, por isso o Pedro deu uma iniciativa. Diz, força, Nuno, vai enquanto eu penso na dica do dia do meu lado. Não, eu acho que a dica do dia é fazer acho que já falámos da dica do dia, basicamente ao longo da conversa, é fazer um bocadinho de trabalho de casa antes. Primeiro, pensar se querem fazer o doutoramento. Quando tomarem a decisão que o querem fazer, estudar onde o querem fazer e quando decidirem e se forem aceitos, serem persistentes até ao fim. Acho que não é uma dica muito curta, mas não é fácil dar em 2 ou 3 palavras uma dica para um doutoramento com sucesso. Mas acho que se seguirem essas três etapas, acho que tenho todas as condições para fazer um bom doutoramento. Eu numa linha do que o Nuno estava a dizer, acho que esse trabalho de casa que o Nuno estava a referenciar é de facto o ponto mais importante. É as pessoas, quando decidem fazer um doutoramento, estudarem para que programa doutoral é que se estão a candidatar, ou no caso de ser uma candidatura a um grupo em particular, o que é que esse grupo faz, de onde é que tipo de investigação é que eles fazem, qual foi o trajeto da pessoa, do líder desse grupo, porque de facto todos nós nas nossas carreiras estamos bastante dedicados àquilo que fazemos e de certa forma nós vamos dar mais valor às pessoas que de facto se prepararam e se estudaram para a posição em que se estão a candidatar. Isto é chato, mas ainda acontece, às vezes as pessoas candidatarem-se a laboratórios e nem sequer sabem muito bem aquilo que se faz lá. E acho que as pessoas têm que fazer esse trabalho de casa, de perceber se realmente querem fazer um doutoramento e se querem porquê, e se o fizerem, a parte da entrevista tem tudo para correr muito melhor. Ok. Se puder acrescentar uma coisa que me lembrei, entretanto, é que como parte do trabalho de casa, se tiverem, nem sempre há essa possibilidade, mas se tiverem algum amigo ou um amigo de um amigo que tenha estado num laboratório onde estão interessados em fazer doutoramento, essa é a fonte ideal para terem informações. É muito melhor do que passar horas na internet a procurar trabalhos e currículos, é ter alguma insider information, porque no papel parece-me tudo muito bonito, na realidade às vezes nem sempre é assim, mas se tivermos alguém com conhecimento de causa é muito mais fidedigna a informação, por isso talvez seja a dica mais importante, se tiverem essa possibilidade.
Ok, acho que ao final acabamos por chegar ao mesmo ponto que se chega em qualquer outra área que não é doutoramento, que é hoje em dia a importância do networking, ou seja lá o que for que queremos fazer a nível carreira e também a nível de outras coisas. Eu suponho que também vos teremos a vossa experiência internacional quando chegas a um país novo, que no meu caso também foi 4 ou 5 vezes que não sabes como funciona nada. O bom que é ter alguém que conheces que lhe podes perguntar neste país onde é que se compram as vassouras. Pois, a procura dos doutoramentos acho que funcionam nas mesmas bases que o resto da nossa vida. Nada, pois então só agradecer a vossa disponibilidade e a vossa conversa. Espero que com isto todos os alunos fiquem com um bocado de melhor ideia dos seus planos e aos alunos lembrar-lhes que podem pôr as questões no chat outra vez e que serão respondidas pelos jogadores. Muito obrigada e tenham todos um... Obrigado. Obrigado e espero que seja útil para os alunos que estão a tentar fazer decisões, né, no final das suas licenciaturas. E boa sorte para eles. Sim, boa sorte.